Eu assisti o Golpista do Tinder e o Inventando Ana. Inventando Ana. É. E aí, tava conversando sobre isso, acho que ontem, não lembro, que eu falei, eu tenho a impressão de que ele é mais filho da puta do que ela. Ela, eu acho que ela tem mais uma desestabilidade ali, porque tem hora que parece que ela mesma acredita no que ela tá falando. Ele me parece mais... Entende o que eu quero dizer? Eu entendi. Mania, no caso dela, mas ele também... Então, ele me parece mais canalha. Ah. Porque ele sabe mentir muito bem, mas ele usa a mentira dele para se dar bem. Sim. Ela vai se fudendo com a própria mentira. Porque ela passa a Apesar acreditar. de ela se dar bem pontualmente, mas ela não faz fortuna com a própria mentira. Ela não... tem hora que ela chora, contando a própria história. É meio que uma coisa maluca ali. Ela de fato acredita, né? Quando ela fala, eu vou chamar fulano, ela de fato acredita. Eu acho, por exemplo, o golpista do Tinder, eu não tenho dúvida de que ele é um cara do mal mesmo, assim. É um estelionatário afetivo. Pronto, é um 7-1, né? Que a gente chama, literalmente, tá no Código Penal. Então, ele faz tudo milimetricamente calculado. Ele não diz uma palavra que ele não saiba o que vai pegar, na fraqueza ou na sedução. Ele joga xadrez com as pessoas. Essas pessoas, sem querer te interromper, mas eles conseguem reconhecer a fraqueza da vítima? Com certeza. Por exemplo, uma pessoa, quando a gente diz que uma pessoa não tem empatia, não tem sentimentos pelo outro, o que acontece? Você está falando de uma pessoa que o outro é simplesmente um objeto de uso. Então, para que uma outra pessoa serve se eu não tenho empatia por você ou por você? Você só serve para eu ter ou diversão, ou status, ou poder. Você é um objeto. Literalmente. E ele consegue reconhecer quem está mais suscetível ao golpe. Sim. Não só quem é suscetível, mas quem é... E tem uma coisa engraçada, quem está mais suscetível, quem está mais carente, quem acredita, quem é mais manipulável, quem é mais influenciável. Porque você tem que entender o seguinte, essas pessoas são 100% razão e 0 emoção. Sim. Então, eles conseguem estudar sempre a vítima. Não é uma coisa assim, por acaso. Eles levam muito tempo até chegar a você, sabe o que você gosta, sabe o que você posta, tipo musical, tipo aquele sabe do a You sua lá. lista do Spotify. Aquela série do You. Exatamente. Que o cara, né? Antes dele chegar na menina, ele já tinha... Não, todo tudo psicopata dela. estuda profundamente as suas vítimas. Sim. Não é uma coisa aleatória. Sim. Não é tipo assim, por exemplo, eu sempre coloco que um pedófilo é um psicopata. Né? Principalmente o pedófilo, quanto mais. Né? O que acontece? Você já viu algum pedófilo em praça pública ou numa pracinha de alimentação do shopping estuprando uma criança? Ele leva meses se passando por alguém da idade, chamando para jogar o joguinho, marcando o encontro. É seguindo tudo de carro. é tudo muito calculado. Tipo assim, seus pais estão em casa, o que seu pai faz? Montam um covil dentro de casa, a prisão que vai deixar. Exatamente, é tudo muito calculado. Eu acho muito, assim, curioso, como em alguns casos em que existe a denúncia de pedofilia, às vezes a pessoa, para defender o pedófilo, fala coisas do tipo... É impossível, ele é muito próximo da família. Sim, meu amor, é exatamente isso. Porque ele é próximo da família. Sim. O não próximo não teria conseguido chegar perto da criança. Não só próximo, eu digo mais. Hoje, primeiro lugar, padrasto. Segundo lugar, pai. Terceiro, tio. A quantidade de bebês nos últimos 5 anos... Está acontecendo um fenômeno que a gente não está explicando muito, mas comercialmente a gente começa a entender que os bebês, por exemplo, vídeos de sexo com bebês, tá, abaixo de 1 ano, está valendo R$50 mil o vídeo para se vender. Então, isso está gerando um abuso sexual de pais. O que chega de criança hoje em hospital com doença venérea e o pai... diz que não aconteceu nada, as maiores desculpas assim, se queimou, estava perto de uma tomada, o aparelho se queimou. Então, se a criança for um pouquinho mais velha, 6 anos, 8 anos, ela passa o dia todo numa bacia de água, por isso que deu isso. Só que tem que isso não dá cancro, né? Não dá doença venérea. Entendeu? Então, assim, é absurdo. Agora que os serviços estão mais preparados para fazer essa denúncia. Antes, ninguém imaginava, 20 anos atrás, tipo assim, um pai estuprando uma filha. Sim. E hoje o que está acontecendo é pior,
porque existe a participação de mães. Até há pouco tempo atrás tinha uma ilusão de que não tinha mãe psicopata, né? Uhum. Mãe que usasse a filha para isso. Não. Ocorre. E você está falando do golpista do Tinder, a diferença da mulher. Eu não vi Inventando Ana, tá? Eu vi o golpista do Tinder. Ele é um psicopata clássico. Uhum. Agora, ela, pelo que você está falando, a gente tem que entender que a psicopatia masculina é diferente da feminina. Se apresenta de Por outra quê? forma. Qual a diferença? Por exemplo, a psicopatia masculina, ela tem uma agressividade maior, ela tem uma objetividade maior, porque o homem tem essa coisa. O homem tem mais testosterona que a mulher. Por isso que é muito mais fácil você achar um serial killer homem do que serial killer mulher. É raro. Agora, isso não quer dizer que a mulher não faça maldade. Ela faz de outra maneira. Uhum. Ela é mais dissimulada. Por exemplo, a mulher usa muito mais das artimanhas, tipo assim, se ela quer matar o marido, ela vai envenenando aos poucos.